Eu acho que o All Might deveria ter morrido em Boku no Hero. Eu lembro que quando a primeira temporada estreou, lá em 2016, eu fui assistindo os episódios semanais sem muita empolgação. Naquela época não me parecia grande coisa, mas eu continuava voltando pra ver toda semana com a esperança de que o anime pudesse me conquistar em algum momento. E aí foram passando os episódios, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí foi, até o 10, 11, e esse momento não havia chegado. E não é que eu estivesse achando ruim durante todo esse período, pra mim só não tinha nada de muito especial, sabe? Talvez eu não voltasse pra uma segunda temporada. Só que enfim, no último episódio, o 12º, bem no finalzinho, o negócio finalmente me pegou. Foi com a luta do All Might versus o primeiro Nomo que eu fiquei encantado pela obra e a partir dali, definitivamente queria ver mais. O All Might se tornou o meu personagem preferido e por ele eu continuei assistindo. Mas claro, depois eu também fui me interessando mais pelos outros personagens e me envolvendo com o resto da história conforme avançava. E bem, hoje em dia todo mundo sabe que Boku no Hero entrou em decadência. Eu acho que as principais críticas à obra começaram a ser feitas a partir do arco da Primeira Guerra contra o Shigaraki. Só que pra mim os problemas começam um pouco antes e em um momento em que o anime estava no auge, mais precisamente na batalha do All Might contra o All For One. Agora eu vou tentar te explicar o porquê eu, um fã do All Might, acho que ele precisava ter morrido no anime, e como isso está diretamente relacionado a um grande problema da obra. O meu problema com a não morte do All Might, na verdade, se divide em outros dois tópicos. O primeiro deles é o descompromisso em matar personagens. A morte de personagens relevantes é um problema bem comum em shonens de longa duração, porque remover um personagem que as pessoas gostam de uma história que ainda pretende durar algum tempo, talvez seja uma decisão difícil para a maioria dos autores, que temem desagradar o público. Menos o Akutami, né? Então, enquanto eu acompanhava o início da história em Boku no Hero, estava sempre me perguntando se a obra seria do tipo que colocaria os personagens em situações de vida ou morte, sem nunca trazer essa morte de fato, assim com o tempo enfraquecendo o seu roteiro. E claro que eu não esperava que alguém importante fosse morrer logo nas primeiras temporadas, mas no caso específico do All Might, isso é meio que anunciado desde o primeiro episódio. Nós sabíamos que ele estava bem ferrado por causa do ferimento mortal e que não poderia usar os seus poderes por muito mais tempo. A situação dele dava a entender que era uma sentença de morte, tipo, o cara cuspia sangue com certa frequência, mas mesmo numa batalha brutal onde ele precisou abusar ao máximo do corpo doente e cansado, ele ainda saiu vivo. Depois do All Might sobreviver à luta contra o All For One, minha principal intuição sobre o rumo da obra é que evitaria ao máximo matar seus personagens, pelo menos os mais relevantes. Tanto que na parte da previsão do Night Eye, eu tinha certeza que a profecia não iria se cumprir tão cedo e o All Might não iria morrer, e daí pra frente existia muita pouca atenção vinda desse risco.